Agora, o Caute está super por dentro também do caso dos influenciadores que relatam proposta para questionar liquidação do Banco Master nas redes sociais. Segundo relatos, a oferta previa remuneração milionária para divulgar narrativa de que o Banco Central teria agido de forma precipitada ao decretar a intervenção na instituição. Os influenciadores Rony Gabriel e nossa apresentadora, já conversamos aqui um pouquinho no começo dessa edição, Juliana Moreira Leite, receberam esses contatos para publicar vídeos questionando a decisão do Banco Central e negaram na hora, eles têm provas. Em entrevista ontem no Oeste Sem Filtro, o vereador Rony Gabriel, influencer também, falou sobre a proposta. Vamos acompanhar só um trechinho para ver qual a versão dele. Uma agência de marketing, por assim dizer, né, entrou em contato comigo através do meu assessor, Nathan Ribeiro, enviando que gostaria de falar comigo por causa do meu alcance nas redes sociais, principalmente, né? Hoje eu tenho 1,7 milhões de seguidores apenas no Instagram, uma quantidade muito grande de views, e eles queriam trazer um projeto, mas para isso precisava assinar um acordo de confidencialidade, né? Na proposta eles diziam, são informações importantes, que é de interesse do Rony Gabriel, no sentido de que trata do sistema, trata do Centrão, e eles sabem que eu faço análises políticas, né? Essas análises acabam atingindo milhões de pessoas e assim por diante, e pediu para assinar um contrato de confidencialidade. Nesse contrato de confidencialidade, previu uma multa de R$800 mil, né, um valor bastante considerável, assim. Enfim, o meu assessor entrou em contato comigo e disse, o que você acha? Falei, vamos ver o que eles sempre falaram, esse contrato, só um contrato de confidencialidade, né, minha área de estudo, inclusive, sou formado em Direito e tal, meu outro assessor é advogado, tudo bem. Entraram em contato comigo, essa empresa, e durante as tratativas, fomos conversando sobre os assuntos, e... Olha, estão me ligando, só um minuto, perdão. Conversando sobre o assunto, eles abriram. Rony falou também sobre ter acompanhado o despacho do TCU e a similaridade das narrativas solicitadas e os argumentos que passaram a circular na internet, alegando que decidiu colocar isso a público. Vamos ouvir só mais esse trecho e na volta queremos ouvir, claro, a Julie principalmente, e as atualizações. Carlos Caute vai trazer nomes para a gente, alguns nomes aqui para a gente ficar bem atentos. Foi exatamente por esse motivo que eu decidi matar no peito essa cláusula de confidencialidade e abrir isso a público. Foi exatamente por esse motivo que você citou. A época, né, que começou, que fez as tratativas, eu vi que já tinha alguns vídeos feitos um dia antes, já falava que o TCU tinha dado 72 horas para fazer uma inspeção, algo nesse sentido aí. Isso já havia. Mas quando o TCU toma aquela decisão, essa possibilidade até de anulação, né, em alguns momentos, embora a gente entenda que o TCU não tem esse poder, mas a gente está falando de Brasil, eu estou sendo muito sincero aqui com vocês, quando eu vi que existia uma possibilidade de acabar em pizza, que isso não pudesse ter uma investigação, e lembrando que o objeto, inclusive, da CPMI é esse. Se não tiver mais esse objeto, se não tiver mais a questão da liquidação do banco, não se tem acesso às informações, não se tem acesso às provas. E vendo essa possibilidade, vendo que isso poderia acontecer, foi exatamente por esse motivo, por ter tido essa impressão de que já havia uma questão coordenada no sentido de, primeiramente, dar uma notoriedade para parecer que aquilo fazia sentido e, num segundo momento, essa decisão ter sido tomada, que, ao meu ver, isso é opinião e não uma afirmação, não foi nada técnica do TCU e sim para beneficiar algumas pessoas. Que absurdo, né? Bom, a operação foi batizada de Projeto DV, Caute, em referência a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo os influenciadores, o trabalho exigia assinatura de acordo, de confidencialidade, previa multa de até R$800 mil em caso de vazamento. Nem o Rony nem a Julie aceitaram a proposta. A Julie já vai dar a versão dela. Ambos afirmaram que o objetivo era lançar dúvidas sobre a atuação do Banco Central e sugerir que haveria interesses políticos e econômicos por trás da liquidação do Master. Carlos Caute, por favor, traz aí um pouco da sua apuração sobre o tema. Vamos lá, o que a gente apurou através de várias fontes, informações e provas documentais também? Existia uma tentativa por parte de várias agências de comunicação de recrutar uma verdadeira milícia digital a favor do Banco Master e para atacar o Banco Central do Brasil, descredibilizar a atuação do Banco Central do Brasil, no caso do Banco Master. Isso tudo começou em meados de dezembro, vários influenciadores teriam sido contatados por essa agência, que é algo assim, normal, em tese normal, uma agência de comunicação contrata influenciadores para fazer propaganda, para fazer atividades. O problema é que esses influenciadores não sabiam que era para o Banco Master, iam saber somente depois de assinar um acordo de sigilo
com esta empresa com uma multa gigantesca, multa de R$800 mil. Ou seja, essas empresas, né, pelo menos duas, queriam ter certeza que esses influenciadores não vazariam, mesmo não aceitando esse acordo, nem mesmo não aceitando essa proposta, por causa que, obviamente, era de um banco falido, envolvido em esquema de fraude, até ligado com fundos de investimento ao PCC, né? Então queriam ter certeza de que esses influenciadores não vazariam para a imprensa essa tentativa de recrutamento desta milícia digital. Muitos influenciadores aceitaram, né? Segundo a Folha de São Paulo, publicou hoje que mapeou 46 nomes. A gente não tem 46 nomes, mas temos pelo menos 3 ou 4 nomes. Por quê? Porque temos as provas, né, de que esses nomes, esses vídeos desses influenciadores foram utilizados pela própria agência para fazer a proposta para influenciadores que decidiram divulgar essa informação. Então, qual que era o modus operandi? A agência ia no influenciador, dizia, olha, tem uma cliente que queria fazer uma postagem com você. Fazia o influenciador assinar esse acordo de sigilo, né? E somente depois dizia, é o Banco Master. Né? Alguns influenciadores, a Júlia entre eles e o Rony também, que vimos agora, recusaram imediatamente após ver que se tratava do Banco Master. Outros aceitaram e fizeram essas postagens. A gente viu que, surpreendentemente, todos eles que indicamos na matéria fizeram no mesmo dia, 19 de dezembro, alguns no dia 21, ou seja, muito próximos, e todos usando como base a mesma matéria. Que a gente recebeu para falar contra o Banco Central. Exatamente, que é do Eles Metrópolis. enviavam a matéria e os argumentos que eram para ser utilizados padrão para todos. Para todo mundo. Agora, o contrato era, não, tem liberdade de falar, mas eles falaram o que era para dizer. Alguns influenciadores eram mais incisivos, né? Outros, provavelmente porque não entendiam o que estavam falando, eram mais light, né? Eram mais, vamos assim, mais leves nos ataques. Mas todos criticavam a atuação do Banco Central. Agora, essa é uma ação coordenada. Estão surgindo novas informações de que, uma semana depois, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, e o próprio Banco Central teriam sido alvo de aquilo que em inglês chama storm shit, o shitstorm no caso, né? Ou seja, um conjunto de mensagens, de postagem nas redes sociais, mais de 4 mil postagens, todas juntas no mesmo dia 27 de dezembro, uma semana depois. E esta atuação dessas agências digitais previam várias fases desse ataque, né? Então, provavelmente essa era a segunda fase. Então, estamos vendo que sim, tudo muito grotesco, né? Porque já no contrato de confidencialidade, que a gente viu, a gente visualizou, porque mandaram para a gente, está aqui o contrato, é até grotesco, porque eles falam projeto DV, ou seja, que são agências de Daniel Borcaro. E aí os influenciadores estão dizendo agora que não sabiam, que não fez. Não, quer dizer, não estão falando que não sabiam, porque se eles falarem, tá ali na cláusula, né? Que eles foram contratados, número 1. Eles vão ter que pagar 800 mil. Então, estão todos dizendo que não, que eles atacaram o Banco Central coordenado no mesmo dia, por coincidência, opinião própria. Sei. E eu tenho aqui a minha conversa com a Júlia, foi no dia 21 de dezembro, ela me encaminha aqui exatamente a conversa do homem que aborda ela e a resposta dela aqui, ó. O nome do cara, que eu não vou falar qual é. Não estou disponível para publicar matéria sobre o Banco Master. E o homem responde, tranquilo, Júlio, muito obrigado pela atenção. Vocês já tentaram, a Júlia obviamente viu que não era uma propaganda ou não era uma atuação de uma empresa normal, de alguém que está no mercado. Que ele falou, olha, queria te contratar, eu falei, tanto que eu dei meu WhatsApp. Na hora que eu comecei a ver... um grande empresário, são 3 meses, não sei o quê, o dinheiro absurdo. Eu falei, na hora que eu vi era o Banco Master, tanto que eu respondi, né? Não estou disponível para fazer matérias pagas sobre o Banco Master. Se não for, ele falou, está bom, obrigada, tranquilo, Júlia. Só que no mesmo dia, a Júlia publicou um vídeo... Não, eu fiz o contrário. Eu mandei pro Caute, eu peguei a matéria que eles me mandaram para falar mal do Banco Central e acabei com quem estava questionando o Banco Central. E deixei lá bem claro que tinha gente sendo paga, né? Até porque a Júlia estava acompanhando de perto o caso do Banco Master. Estava acompanhando tudo. Tudo. Não,
Gente, eu achei uma ousadia eles me procurarem. Mas é que eu fiquei pensando, a quantidade de influenciadores da direita que aceitaram, eu acho que eles pensaram assim, essa mulher fica batendo em mim, deixa eu botar um dinheirinho que ela vai calar. Esse cara não sabe o que é berço, não sabe o que é valor, ele só tem dinheiro. Então é isso, se deram mal comigo e com o Rony. Mas interessante, desculpa, Adriana, só esse ponto. Essas agências estavam tentando recrutar influenciadores de direita. De direita. Esse é o drama. E muitos deles aceitaram. Muitos deles aceitaram em troca de valores milionários. A gente tem provas de valores até de 2 milhões de reais que foram pagos para influenciadores. Claro, era calibrado na base do número de seguidores, né? Mas são valores milionários para fazer algo que, no final das contas, é ilegal. Não é legal poder... Primeiro, é calúnia contra o Banco Central, porque você está acusando de algo que sequer você entende. É isso não que entendem nada. Você entende o que está acontecendo. A autonomia do Banco Central. Mas tudo bem. Fora isso, é manipulação no mercado, é crime contra a economia popular. O PROCON deveria ser alertado, porque se você está fazendo propaganda para uma empresa e não divulga aquela propaganda, também é multa do PROCON. Ou seja, uma série de crimes ou ilícitos, de irregularidades cíveis que deveriam ser apurados pela Comissão. Agora, esse é mais um ponto. Vou falar para os nossos deputados e senadores. Esta é mais uma prova do que é urgentíssima uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Banco Master. Todos esses sigilos bancários devem ser quebrados imediatamente. Todas essas pessoas devem ser convocadas e devem pedir os deputados e senadores esclarecimento sobre quem contratou, quem falou para falar o quê, quais foram as bases documentais, mas principalmente de onde veio o dinheiro. Exatamente. Porque o PIX para essas pessoas foi antecipado. De qual conta surgiu o dinheiro? Dos 3 meses. Antecipado. Então, acho que eles vão negar. Estão todos já com dinheiro na conta. E é muito dinheiro, vocês não imaginam. Até porque é dinheiro sujo, né? É fácil. Eu, quando falei com meu irmão, a única coisa que ele virou para mim e falou, pra você ver como a pessoa é bandido, né? Quem dá dinheiro assim? E ainda está preocupado, falou, Julie, cuidado, me preocupo com você, porque essa gente é muito má, muito ruim, a gente vê, né? E fica preocupado realmente. Agora os influenciadores estão atacando a credibilidade de quem negou. Só que assim, nós temos provas que negamos. Vocês, na hora que chegar a CPMI, quero ver provarem. E eu queria que o Caute trouxesse também. Só Paula queria trazer primeiro. a questão, porque isso aí é para manipular a opinião pública a favor do Banco Master. Claro. E agora, qual que é o objetivo? Será que tem alguma ligação com a possível desfazer a liquidação do Banco Master? Sim. E quando isso acontecesse, a opinião pública já estivesse... isso. Ok. Exatamente. Eu queria que o Cássio trouxesse pra gente esse ponto de quais seriam os prejuízos se essas E quais são verdade os não viesse à tona. E também, todo mundo aqui já citando um monte de nome que já ouviu falar, influenciadores que já estão tentando passar um pano nas próprias redes ou que ainda estão quietos. Mas quais seriam os principais prejuízos de enganarem a população, de darem uma guinada do Banco Master ser desliquidado? Ótimas perguntas, Adriana e Paula, porque, primeiro ponto, os influenciadores que citamos na matéria, agora vou ler os nomes, todos eles temos provas documentais, alguém já mandou mensagem ameaçando o processo, nós vemos no tribunal, porque assim, vamos ver como vai justificar isso tudo. Mas tirando isso, qual que é a razão por que isso está acontecendo? É justificar o injustificável. É tentar justificar a atuação do Tribunal de Contas da União, ou melhor, de um ministro, de um juiz do Tribunal de Contas da União, o Jonathan de Jesus, que está tentando de todas as formas anular a liquidação do Banco Master, ou seja, reverter a ordem do Banco Central que liquidou um banco falido e que provocou um dano gigantesco para o sistema financeiro nacional e que está envolvido em uma fraude bilionária. Eles estão tentando de todas as formas fazer isso, estão tentando comprar literalmente parte da opinião pública, especialmente da direita, que é a parte política que mais está em cima desse caso, porque o Banco Master provavelmente tem ligações com o STF, porque o contrato de 130 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes não está lá por acaso, porque temos também o marido de políticas do Distrito Federal e ligado também à Bahia, ou seja, um governo do PT, não está lá por acaso, e era um diretor do Banco Master, entre outras coisas. Então eles estão tentando comprar a opinião pública da direita para justificar o injustificável. Então é isso. É manipulação da opinião pública
e manipulação do mercado, porque isso aí é um problema do mercado financeiro também. Agora, esse problema, o problema mais grave é que esse dinheiro que foi pago para esses influenciadores, milhões e milhões de reais, é dinheiro que é das pessoas que deram para o Banco Master e que não vão receber de volta. Boa, dinheiro de fraude, é dinheiro público, Gravíssimo. dinheiro do Banco de Brasília, falando de Boa. 12 bilhões de reais de carteiras fraudadas, que inclusive levaram à prisão de Daniel Vorcaro, que não vai ser devolvido para os legítimos proprietários. Mas essa parte mais grave, desculpa me alongar, é gravíssimo aquilo que está acontecendo, porque das duas uma, ou esse dinheiro saiu de alguma conta do Banco Master, o que é ilegal, porque o Banco Master sendo liquidado e as contas bloqueadas, porque devem pagar os 41 bilhões de reais de rombo, ou pior disso, esse dinheiro está sendo na conta do Daniel Vorcaro, do projeto DV, que é ainda mais grave, porque ele também deveria ter as contas bloqueadas, porque ele deveria ressarcir com o seu patrimônio pessoal, assim como prevê a lei, os brasileiros fraudados. Então, em ambos os casos, não é possível que alguém tá lá e falar, sabe o que quer saber? Eu vou dar uns milhões de reais de presente para os influenciadores para falar bem do Banco Master. Não existe isso. Então, ou saiu da conta do Banco Master, o que é ilegal, ou pior ainda, saiu na conta do Daniel Vorcaro, o que está ludibriando a justiça brasileira. Me pergunto, onde está o Supremo Tribunal Federal? Onde estão os outros tribunais que julgaram lá em Brasília e deram a liberdade para o Daniel Vorcaro? Onde está a justiça brasileira? Agora falamos de milícia digital. Temos um inquérito desde 2019 que está incluindo todo mundo que fala mal do governo como crítica jornalística ou como crítica política. Aqui temos uma prova de agências de comunicação que estão pagando milhões de reais para influenciadores para manipular o mercado. E onde está o Isso Supremo? não é fake news? Isso não é inquérito da fake news? E agora me conta, quem são esses? E é isso que estão falando aqui, né? Se fosse algum influenciador realmente bolsonarista, já estaria praticamente preso, não, né? Porque tem muitos influenciadores que se dizem bolsonaristas. Que são bolsonaristas. Detalhe Ele que vai você contar, conta, Caute, quem Você falou são? que é dinheiro do povo, 18 estados e municípios têm dinheiro nos fundos de previdência com o Banco Master, e esse dinheiro que esses influencers estão recebendo pode ser justamente o dinheiro desse povo que tem a previdência nesses estados. E que não vai receber esse dinheiro de volta. Que não vai receber. Ou seja, é o carteiro, é o cara que trabalha na estatal do município ou do estado que pegou o dinheiro, colocou no Banco Master e não vai receber nada. Porque não tem proteção da FGC nisso. Antes dele falar os nomes que as pessoas estão pedindo, eu, quando recebi, aí depois, enfim, eu conversei com o Pavinato, mandei para ele, e um dia o Pavinato me ligou e ele estava assim, será que somos nós os únicos idiotas? Porque o Pavinato não recebeu proposta dessa vez, mas ele tinha recebido proposta desse senhor ano passado, uma proposta milionária, e ele também negou, por isso que eu me senti na liberdade de falar com ele, que era a única pessoa que eu conhecia que tinha negado. E aí eu contei para ele o caso da minha mãe, que quando eu contei para minha mãe, a minha mãe falou, minha filha, você negou, né? Eu falei, claro. Ela falou, mas de quanto, não sei o quê? Aí ela, imagina se pode comprar você. Quer dizer, é berço, entendeu? Quem tem berço não faz essas coisas. Isso é verdade. A minha mãe, ela poderia falar, nossa, é muito dinheiro, pô, faz um post. Ela na hora falou, minha filha, a primeira coisa que ela falou, já foi me dando bronca, entendeu? Claro, certíssimo. Já foi me dando um esporro. Como assim? Mas também imagina, você fala do Banco Master e denuncia as maracutaias do Banco Master até o dia 1, do dia 2... Mas a gente não teve uns que viraram e falaram assim, estou me sentindo idiota. Porque eu estava, olha agora, entendeu? Agora sim. É isso, mas sabe o que acontece, Caute? Se eu fizesse isso, como eu sou uma pessoa que tem muita credibilidade, você acredita que vai ter gente que vai acreditar? Porque nem todo mundo entende as dinâmicas do mercado financeiro e não tem dever de entender também. Então, óbvio que vai, a pessoa que eu confio me fala uma coisa, eu vou seguir essa estratégia que eles usaram. Eu tenho pensamento crítico, inclusive para ver o que você fala, mas a maioria das pessoas não. Mas quem são esses? Ô, Caute, inclusive lembrando que o povo também trouxe aqui no chat que o Pavinato prometeu trazer esses nomes em uma live, começou a live, essa live foi derrubada, disse ele que foi censurada porque ele anunciou com antecedência que traria esses nomes, né? E é verdade. Então, agora sim, o Caute traz alguns nomes. Enquanto a gente conversava, eu entrei nas páginas de alguns desses influenciadores que já sabemos que estão nessa lista de possíveis comprados. E o pessoal cobrando lá na página deles, hein? Bastante bravo e decepcionado, se sentindo, claro, traídos, né? Feitos de tontos, enganados. Com quem que ele com razão. falou?
Vamos lá. Aqui, esses nomes que a gente tem aqui são nomes que visualizamos isso, inclusive nossos advogados aqui viram isso, de prints e de vídeos das propostas feitas por essas agências. Então, essas agências enviaram os vídeos desses influenciadores para novos influenciadores. Falaram, olha, tem que fazer vídeo como foi feito por esses daqui que trabalham pra gente. Exemplos. Exemplo, exatamente. A gente não pode mostrar esses vídeos, por quê? Porque senão poderia atrair a fonte jornalística. Mas no processo com sigilo judiciário, não tem problema a gente mostrar. São suspeitos, né? Por enquanto são suspeitos. São Paulo Cardoso, Marcelo Renault, André Dias e Carol Dias e também Firmino Cortada, que trabalhou aqui com a gente na Revista Oeste. Todos foram contatados ou tentamos o contato. Quem respondeu negou. O Firmino, no caso, a gente colocou a nota dele aqui embaixo, ele admitiu que recebeu o contato da agência, mas ele disse que o post dele não tem nada de foi inusual. Espontâneo, não pago. Foi só no mesmo dia, o mesmo assunto, a mesma fala, mas foi da cabeça. É por isso que uma CPMI poderia colocar a pedra tumbal nisso tudo. É isso que eu falei. É só quebrar o sigilo bancário dessas pessoas. Porque tem influenciadores questionando quem negou, que sou eu. Os únicos que negaram. Eu falei, não tem problema nenhum, pois CPMI, eu tenho prova que neguei. Eles vão ter prova que não receberam? Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.